Minha noiva só descobriu que o pai dela tinha morrido um mês depois do funeral dele. Aí, eu falei com o irmão dela para entender porque ninguém tinha contado nada para ela, mas ele disse que cortaram ela por causa do jeito tóxico dela. Em março, eu pedi ela em casamento. O pai dela foi a única pessoa com quem falei antes disso. Pedi a bênção dele e ele foi super legal. Eu tinha encontrado ele só umas poucas vezes antes, mas a gente teve uma conversa boa e eu vi que ele realmente amava ela. O problema é que eu só conheci a esposa dele, que é a madrasta dela, uma vez, naquele mesmo dia. Foi uma conversa rápida, educada, só isso. Todo o resto do planejamento do nosso noivado e das coisas aconteceu por meio do pai dela. O pai dela tem outro filho com essa madrasta, um adolescente de 17 anos. Minha noiva sempre ficou meio longe dessa parte da vida do pai. Não é que ela odiasse eles, só que eles não eram próximos. O pai dela às vezes visitava ela sozinho, mas parecia que ele tinha duas famílias diferentes. Nunca pensei muito nisso, era só assim mesmo. Aí, em abril, quando a gente começou a planejar a festa de noivado, marcar as datas e tal, ele morreu. A gente nem sabia disso. Ninguém falou nada pra gente. Nenhuma ligação, mensagem, nada. Só descobrimos essa semana porque um primo dela postou algo na internet falando que sentia falta dele depois do funeral. Minha noiva mandou mensagem pra perguntar: que funeral? E eles disseram que todo mundo ficou surpreso porque ela não apareceu. Ela simplesmente se fechou. Acho que ainda está em choque. O pai dela morreu e ela não conseguiu se despedir. Ela nem sabia que ele tinha morrido. O funeral já tinha acontecido, e ninguém contou pra ela. Nem a madrasta, nem o irmão, nem ninguém. O pior é que agora ela tenta se aproximar dos primos, da tia, até do amigo do pai, e só recebe respostas estranhas, confusas, que fazem ela se sentir culpada, como se tivesse que saber ou estar lá. Como se estivessem julgando ela por não ter ido, mesmo sem ninguém ter convidado. Ela fica me perguntando se fez algo errado, se o pai dela estava bravo com ela. Eu acho que ele estava feliz por nós, mas agora eu nem sei mais o que é verdade. Eu não entendo como isso pode acontecer. Sei que o luto faz as pessoas agirem estranho e talvez tenha coisas que a gente não sabe. Eu não quero pensar mal da madrasta dela. Talvez ela estava sobrecarregada ou não tinha nossos contatos, embora eu ache que devia ter alguma forma de falar com a gente. Mas também não quero dar desculpa para quem deixou minha noiva descobrir que o pai dela morreu por uma postagem só um mês depois. Isso está começando a parecer coisa de madrasta má, e eu odeio pensar nisso, mas parece tão frio. Ela está arrasada e eu não sei o que dizer ou fazer. Não tem conserto. Ela fica dizendo que não acredita que não estava lá, que nem teve chance. E eu? Também tô com raiva. Mas, principalmente, me sinto sem forças e muito triste por ela. Acho que o que eu realmente quero saber é: como eu posso ajudar minha noiva a lidar com a perda de alguém que ela nem teve chance de se despedir? Ela fica se perguntando se o pai dela estava bravo com ela, ou se ela perdeu algum sinal. E a forma como a família dela está agindo só faz ela se sentir pior ainda. Quero apoiá-la sem fazer ela sentir que precisa passar o luto no tempo que outra pessoa quer, ou carregar culpa por algo que nunca foi culpa dela. Uma pequena atualização: descobri onde o pai dela está enterrado e consegui o contato de quem eu acho que é o meio-irmão dela. Quando mostrei o perfil para ela confirmar, ela se fechou e entrou em pânico. Mas isso confirmou que é ele mesmo. Ela não quer falar com ele agora, mas eu posso tentar. Atualização 1: finalmente descobrimos onde o pai dela está enterrado e consegui falar com o meio-irmão dela. Quando mostrei para ela quem eu achava que era, ela entrou em pânico e não quis nada a ver com isso. Ela ainda não sabe. Então, eu fui lá e conversei com ele. Para ser sincero, eu esperava mentiras ou desculpas, mas o que eu consegui foi ainda mais frustrante. Ele não ficou na defensiva, só foi misterioso. Disse que sabe exatamente porque o lado dela da família cortou ela, e que ela também sabe. Não contou o que é, só falou que eu devia perguntar para ela, porque não ia acreditar nele de qualquer jeito. Depois, ele ainda falou de forma sarcástica que, se ela pudesse contar a verdade para mim, eu já saberia. Disse que tentou ligar e mandar mensagem para ela depois que o pai morreu, mas que ela bloqueou ele em tudo. Também falou que tentou fazer ela participar,
mas ela deixou claro faz tempo que não quer nada com ele. Ele sabe que ela sempre odiou ele só por existir. Fechou a conversa dizendo que estava blefando e que ela não quer nada com a família do lado do pai. Ele até perguntou, ela alguma vez convidou algum deles pro casamento? Isso doeu um pouco. Não vou fingir que sei a história toda, mas tô começando a achar que não é só uma pessoa sendo má. Parece mais anos de silêncio e mágoa virando algo cruel. Conseguimos alguma informação legal. Provavelmente não vai ter briga com a madrasta. O irmão me contou tudo o que precisa. Estamos trabalhando com um advogado, mas vai demorar. Até 2 anos antes de começar o inventário. Mesmo assim, tudo que ela tiver direito vai ser dividido igualmente com ele, e só vale para contas que estavam só no nome do pai dela. Não esperamos nada grande, mas ela merece saber que não foi esquecida. Como um fechamento de verdade está longe, estamos fazendo o nosso. Alguém sugeriu plantar uma árvore em memória. Gostamos da ideia. Estamos procurando uma árvore boa para plantar, e ela vai escrever uma carta pro pai para enterrar junto. Não é a solução, mas é algo real e calmo para ela se apegar. Provavelmente não vai ter outra atualização. Tô vendo que tentar consertar o que a família dela fez pode acabar só atrapalhando o nosso relacionamento. Se eu quiser um casamento saudável, preciso proteger a paz dela mais do que querer ganhar uma briga que já acabou há muito tempo. Atualização 2, tirei um tempo para processar tudo antes de escrever isso, porque queria ser clara e justa. Não é só o fim de um relacionamento. É reconhecer o quanto eu me perdi e o que deixei passar no nome do amor, da paciência e da esperança. Depois que o noivado acabou, ela foi morar com uma amiga do trabalho. Mas, para ser sincero, as coisas já vinham se desfazendo faz tempo. Eu achava que estava sendo compreensivo e dando espaço para ela fazer o luto no jeito dela. Mas, na verdade, eu estava sendo manipulado emocionalmente. Ela fingiu querer se acertar com o irmão depois que soube da morte do pai. Na hora, pareceu que ela estava melhorando, como se estivesse se acalmando ou se curando, mas era só uma encenação para ganhar pena e evitar perguntas difíceis. Quanto mais eu descobria, mais eu via que ela não queria mesmo se reaproximar da família, só queria parecer a vítima. O difícil de aceitar é quantas vezes ela me manipulou de um jeito sutil, mudando a história, ficando calada ou se afastando emocionalmente para que eu colocasse ela em primeiro lugar, até mesmo na frente de amigos e família que eu tenho há muito tempo. Agora eu vejo como me isolei. Uma amiga minha, com quem eu voltei a falar depois de tudo, brincou que eu não tinha namorado ela, eu tinha feito uma campanha de marketing para ela. Foi mais difícil do que eu pensava porque, de certa forma, parecia verdade. Teve momentos que eu não estava só apoiando ela, eu ficava explicando coisas básicas, tipo respeito, empatia e como agir direito numa relação. Virou menos parceria e mais como se eu tivesse que ensinar ela a ser uma pessoa decente. Esse tipo de desgaste emocional cansa muito, e olhando para trás, vejo o quanto eu me perdi nesse processo. No começo, eu falei com o irmão dela para cobrar ele, mas ele respondeu de um jeito calmo, até misterioso. Depois que a gente terminou, eu falei de novo com ele, e dessa vez ele me contou a verdade. A família dela cortou ela por causa das brigas e explosões de raiva que ela tinha, não só com o pai, mas também com a madrasta e o irmão. Ele disse que eu não tinha visto isso porque ela guardava esse lado só para eles. Ele até mostrou o celular antigo do pai dela, com mensagens que eram horríveis, cruéis, manipuladoras e muito abusivas. Sinceramente, nem sei como o pai dela continuou falando com ela depois de receber aquelas mensagens. Se meu filho tivesse feito isso, eu teria chorado e cortado contato. Nenhum pai merece tanta crueldade. Depois que o pai dela morreu, ela começou a me atacar também. Foi aí que eu vi o padrão. Irônico que ela nem ligava que eu falava com o irmão dela até saber que eu ajudei ele com um site de bolsa de estudos. E ajudar é difícil. Eu só falei de um site comum, um que sempre recomendo para quem quer faculdade. Não foi nada especial. Eu falei isso para os meus primos também. É um site que facilita a inscrição, ajuda a pessoa a se organizar e aumenta as chances de entrar numa faculdade. Ela sabia disso, tinha visto eu ajudar minha família, mas dessa vez ela transformou isso numa traição, como se eu tivesse feito algo errado. Ela percebeu que eu tinha falado com o irmão dela porque mostrei uma publicação no Reddit para ela entender melhor o que eu estava falando. Aí tudo mudou. Mesmo assim, eu não terminei com ela na hora.
Pedi pra gente desacelerar e adiar o casamento. Mas em vez dela me responder com sinceridade, ela se fechou e ficou agressiva. Talvez fosse um jeito dela me afastar, e se era, funcionou. Depois que terminou, ela continuou me procurando, pedindo desculpas e dizendo que ia procurar ajuda. Mas eu já tinha pedido para ela fazer terapia no começo do nosso relacionamento, e ela sempre negou. Agora, com tudo isso vindo à tona, não consigo imaginar casar com ela, muito menos ter filho com alguém que esconde tanta coisa, ataca quando se sente encurralada e só responde quando tudo já está destruído. Minha família tem me apoiado muito nesse tempo todo. Minha irmã até está morando comigo agora. Ela brinca que é para me proteger, mas, sinceramente, é bom ter a família perto de novo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto eu mesmo. Então é isso. Chega de ficar pensando em e se ou dando desculpas. Só quero a verdade e um recomeço. Próxima história. Meus pais nunca fizeram esforço para conhecer minha noiva e sempre ficavam me dizendo que eu estava cometendo um grande erro em querer casar com ela. Meu pai até me chamava de idiota. E, do outro lado, a família dela me tratava como se eu fosse filho deles. Durante todo o nosso namoro, meus pais pouco ou nada fizeram para conhecer minha noiva. A única vez que ela foi na nossa casa foi porque ela se ofereceu para cuidar de mim no dia que fiz uma cirurgia no dente do siso. Até hoje, eles não tentaram conhecer os pais dela, mesmo depois dos convites que fizeram aos meus pais. Por outro lado, os pais da minha noiva me receberam super bem. Eu os conheci depois de 6 meses de namoro, e eles sempre me convidavam para jantares, férias e feriados. Eles até me deixaram morar com eles enquanto eu terminava a faculdade, porque minha relação com meus pais estava afetando minha saúde mental. Desde que contei aos meus pais que ia pedir ela em casamento, eles ficam me dizendo que estou cometendo um erro enorme. Eles dizem que sou muito jovem e que eu devia namorar mais antes de me comprometer com alguém. Eles até tentam me manipular com teorias conspiratórias, falando coisas como: os pais dela podem estar te usando, oferecendo dinheiro para casar com a filha deles. Ela só quer viver um conto de fadas, e quando você parar de dar tudo para ela, ela vai embora. Quando peço provas dessas coisas, eles só dizem: você não quer ver a verdade. Além disso, meus pais são católicos e ficam chateados porque eu moro junto e faço sexo com alguém sem estar casado. E os pais dela aceitam isso. Eles sempre falam disso quando tentam falar mal da minha noiva e da família dela. O que mais me deixa confuso é que, apesar de tudo, meus pais sempre me apoiaram. Eles sempre dizem que me amam e querem o melhor para mim. Nossa relação melhorou muito desde a faculdade, e eu gosto de visitar eles. Isso me deixa muito dividido porque eu amo meus pais, mas eu não consigo deixar de me sentir manipulada e traída do jeito que meus pais falam da minha noiva e da família dela. Minha noiva é minha melhor amiga e eu a amo muito. Não me importa nem um pouco que ela seja a única pessoa com quem já tive um namoro, porque eu não quero mais ninguém. A gente se respeita, confia um no outro, quer o melhor um pro outro e conversa sobre tudo. A família dela também é assim. Eles me tratam como se eu fosse da família e me amam como se eu fosse filho deles. O que mais me deixa chateada é que minha noiva e a família dela são algumas das melhores pessoas que já conheci na vida. Se meus pais tentassem conhecê-los, iam ver como eles são incríveis. Mas já desisti de tentar conversar com meu pai sobre isso porque ele nem escuta o que eu digo. Então, tenho tentado ajudar minha mãe a entender o quanto minha noiva significa para mim e o que eu vejo nela. Mesmo quando ela parece ouvir e pensar no que eu falo, ela volta a pensar igual a antes em menos de uma semana. Na última conversa que tive com minha mãe sobre o meu casamento, ela me disse que a ideia de eu casar com minha noiva a deixa muito perturbada, e isso me deixa doente. Sobre como eu me sinto em relação ao futuro, apesar de tudo, eu ainda quero que meus pais façam parte da minha vida no futuro. Mesmo ficando magoada com eles por me colocarem nessa situação, a ideia de perder eles por causa disso também me dói demais. Mas tem uma parte de mim que quer desistir e deixar meus pais se afastarem do meu futuro. Minha noiva e a família dela ainda querem que meus pais façam parte do nosso casamento e do nosso futuro, apesar de tudo que eles falam. Enquanto começo a planejar meu casamento com minha noiva e a família dela, isso me consome todo dia. Uma parte de mim sente que não me esforcei o bastante para mudar a cabeça dos meus pais e que talvez eu mereça excluí-los do meu futuro. Então, eu continuo tentando.
Mas ao mesmo tempo, cada dia que passo com minha família me faz sentir culpa por amar gente que fala e pensa coisas tão feias sobre minha futura esposa e meus sogros. Eu não sei o que fazer. Atualização: 10 de maio de 2025. Pouco tempo depois que postei sobre isso, eu decidi colocar um limite com meus pais. Eu disse para eles que não dava para continuar aguentando os ataques deles sem motivo contra minha noiva e a família dela. Que, até eles se esforçarem para mudar o jeito de pensar, eu ia cortar todo o contato com eles, para nossa paz e felicidade. Minha mãe ficou muito chateada quando ouviu isso de mim. Meu pai nem se importou. O lado materno da minha avó continuou me ajudando a pensar melhor no jeito que eu estava lidando com tudo, porque minha mãe estava tendo muita dificuldade. Depois de cerca de um mês sem contato, minha noiva e eu resolvemos pensar de novo na situação. Concordamos que seria saudável diminuir um pouco os limites para minha mãe, se ela aceitasse olhar meu relacionamento com a mente aberta. Essas foram as nossas regras. Primeiro, minha mãe teria que se encontrar comigo e com minha noiva juntos. Segundo, minha noiva teria que ser convidada de forma aberta para eventos da família. Terceiro, minha mãe teria que conhecer a mãe da minha noiva durante os 6 meses. Minha mãe conseguiu cumprir tudo isso. Ela e minha noiva começaram a se dar muito bem, até melhor do que eu esperava. Minha noiva ia nas reuniões da família, e minha família toda achava ela adorável, como eu imaginava. Porque ela é incrível. A gente teve um almoço onde minha mãe conheceu a mãe da minha noiva. Mesmo com todo mundo meio nervoso, deu tudo certo e foi muito bom. Durante todo esse tempo, mesmo que minha mãe tenha começado a se sentir um pouco melhor sobre meu noivo, ela ainda demorou para aceitar a ideia do meu casamento. Mas ela fez muito progresso, então estamos conseguindo entender tudo melhor. A única coisa que faltava era convencer meu pai. Eu sabia que ia ser difícil desde o começo, mas esperava que minha mãe ajudasse a mudar a cabeça dele enquanto ela mudava a dela. Faltando 2 meses e meio para o casamento, eu decidi visitar meus pais e conversar com meu pai sobre o que ele estava sentindo em relação ao meu namoro e casamento. Eu falei para ele que, mesmo que ele ainda não estivesse totalmente de acordo, seria muito melhor para todo mundo, inclusive para ele, que a gente tivesse confiança em vez de medo, e que a gente queria que todo mundo comemorasse junto no dia do casamento. Ele ficou quieto, segurando a raiva. Minha mãe tentou falar o que ela estava preocupada e acabamos tendo uma discussão bem forte. Eu repeti que eles nunca iam saber tudo o que rolava no meu relacionamento, e que a única forma da nossa família continuar forte era preenchendo as dúvidas com confiança, não com medo. Quando eu disse que tinha aprendido isso com o meu terapeuta, meu pai explodiu. Ele disse que terapeuta não se importa com ninguém e que o único terapeuta que ele viu tinha falado que ele era igual ao Satanás. Eu tentei respeitar ele, mas ele não deixou eu falar e começou a me atacar. Foi pior do que qualquer conversa que a gente já tinha tido antes sobre meu relacionamento. Você consegue imaginar como foi, né? Então, vou contar só algumas das coisas loucas que ele falou. Você era um idiota quando tinha 24 anos, e acredita, você ainda é. Você não sabe nada do que está fazendo. Vocês dois tiveram uma vida fácil juntos, durante e depois disso. Vocês nunca passaram por dificuldades de verdade para testar esse relacionamento. Vocês nunca tiveram outras opções. Eu não conheço os pais dela e nem quero conhecer. Como você pode imaginar, eu fiquei muito bravo. Eu ia sair de lá, mas resolvi tentar uma última coisa. Contei pro meu pai sobre uma vez que fiz meu irmão se sentir mal porque ele não estava se esforçando para melhorar da doença mental dele. Falei que, mesmo vindo de um lugar de amor, eu acabei machucando meu irmão, e que pedi desculpas para ele quando percebi isso, porque tudo que eu podia fazer para ajudar era estar ao lado dele e ser otimista pro futuro dele. Inacreditavelmente, meu pai começou a me culpar por fazer meu irmão se sentir mal, mas toda essa mensagem passou batida para ele. Naquele momento, uma luz acendeu na minha cabeça. Eu sempre soube que meu pai era narcisista, mas nunca tinha entendido isso direito até agora. Durante a vida toda, ele manipulou as pessoas emocionalmente e desprezou todo mundo sempre que alguém tentava confrontar ele por algo que ele fez de errado. Eu estava perdendo meu tempo, minha saúde emocional e prejudicando meu relacionamento por nada. Levantei, peguei minhas chaves, abri a porta e falei: Mãe, se você quiser ir no casamento, pode ir, pai, espero que a próxima vez que eu te veja seja no __ de um caixão. Bati a porta com força, fui até o meu carro e entrei. Logo depois,
Fui para a casa dos pais do meu noivo, onde minha noiva e a mãe dela estavam tomando vinho e se divertindo. Tentei fingir que estava tudo bem para não estragar a noite deles, mas meu noivo percebeu que eu não estava bem e eu desabei. Contei para eles que meu pai não tinha mais permissão para ir no casamento e contei tudo o que aconteceu. Os pais do meu noivo ficaram muito tristes por mim. Eles me confortaram e disseram que eu era como um filho para eles, e que sempre ficaram muito felizes por a filha deles ter um cara como eu. Mesmo com esses últimos dias tão difíceis, minha noiva e eu nunca estivemos tão fortes. Eu disse para ela que agora eu a coloco em primeiro lugar e que era hora de pensar no nosso casamento como o futuro que a gente está construindo junto. Falei que não ia deixar mais ninguém tratar ela daquele jeito, e que a gente não precisava da permissão de ninguém para escolher a vida que queríamos construir juntos. Meu terapeuta tem me ajudado a curar e crescer da melhor forma possível. Estou cortando o contato com meu pai e vou manter assim. Não por raiva do que senti naquele dia, mas por compaixão e respeito pela minha futura esposa e pelos meus futuros sogros. Se ele quiser fazer as pazes, que pague €1 por isso. Eu não pago. Meu noivo é minha alma gêmea. Somos e vamos continuar sendo mais felizes do que nunca, se continuarmos a respeitar, amar e apoiar um ao outro até o fim. E não vamos diminuir o ritmo por causa de quem não vê ou não quer o mesmo pra gente.